acreditam no Evangelho, eles encontram Jesus, aqueles homens, e ali, louvado seja o nome do Senhor, eles interrogam o Senhor Jesus com uma parábola, eles interrogam o Senhor Jesus com ali, louvado seja Deus, algo acerca de algumas pessoas, louvado seja Deus. E ali ele chama Jesus e diz: Senhor, nós sabemos, louvado seja Deus, que ali tinha uma mulher, e ali, louvado seja Deus, um homem, e aquele homem tinha 7 irmãos, louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, aqueles homens, ele ali casou com aquela mulher, e ali um foi morrendo, morreu o outro, e ela se casou com aqueles 7, e aqueles homens perguntaram para Jesus, na ressurreição, de quem ela será esposa, louvado seja Deus. E sabemos que Jesus, com a sabedoria que ele tinha, sabemos, louvado seja Deus, que Jesus, com a eloquência que ele tinha, louvado seja Deus, sabemos que Jesus, com ali, louvado seja Deus, tudo que ele aprendeu com o Pai, ele entrega uma resposta satisfatória para aqueles homens. Ele fala, louvado seja o nome do Senhor, aqui no seu capítulo de número 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero dar uma pausa, louvado seja Deus, e ali apresentar, louvado seja o nome do Senhor, as palavras que Jesus disse, na qual se encaixa perfeitamente nos dias de hoje, na qual acredito que Mateus escreveu, não sabendo que nós iríamos ler estas palavras, mas inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Ali Jesus, ele diz: louvado seja Deus, que vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Estamos aqui reunidos todas as noites, louvado seja Deus, todas as noites, louvado seja Deus, tem culto nesta casa, e nós, louvado seja Deus, nos reunimos para ouvir um louvor, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir uma profecia, para ouvir, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor falar conosco, louvado seja Deus. E ali, muitas das vezes, nós mesmos não damos lugar para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha fazer de nós ferramenta na mão dele, louvado seja Deus. E ali, louvado seja Deus, nós ficamos esperando que o profeta venha falar, nós ficamos esperando que o profeta venha revelar, louvado seja Deus, nós ficamos esperando que o Senhor venha usar alguém para falar conosco. Só que aqui, louvado seja Deus, nesta noite, eu digo para mim, para ti, esta palavra, na qual Jesus disse para aqueles homens: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu digo isso nesta noite? Porque, louvado seja Deus, nós sabemos que Paulo, quando ele é encontrado no caminho de Emaús, nós sabemos, louvado seja Deus, que Paulo ele fica cego, louvado seja Deus, e ali ele é guiado até a casa de uma pessoa naquela cidade. Então, louvado seja Deus, Paulo, acredito eu, se eu não me engano, já ouvi dizer que ele estava orando, que ele estava clamando ao Senhor, que ele estava buscando ao Senhor. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Eu quero dizer, louvado seja Deus, que Paulo, ele tem um encontro com o Senhor, mas ele não fica parado, ele começa a clamar, ele começa a buscar, louvado seja Deus, para entender o que aconteceu na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele começa, louvado seja Deus, a querer entender
o que era aquilo que tinha acontecido com ele, louvado seja Deus. Então ele começa a buscar, e nós sabemos pela palavra do Senhor que Paulo, louvado seja Deus, é enviado até ele um profeta do Senhor, um servo do Senhor, na qual, louvado seja Deus, não queria ir, porque sabia que Paulo era homem sanguinário, porque sabia que Paulo, louvado seja o nome do Senhor, era homem ali duro, era homem que matava as pessoas por causa da sua fé. Então aquele profeta não quis ir a princípio, só que o Senhor convence aquele profeta de chegar até Paulo, louvado seja Deus. O que eu quero dizer nessa noite, louvado seja Deus, que Paulo ali, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele não fica estacionado, louvado seja Deus, ele não fica paralisado, mas ele começa a clamar, ele começa a buscar, louvado seja Deus, ele começa a querer entender o que tinha acontecido com ele começa, louvado seja Deus, a buscar diante da presença do Senhor respostas para o que tinha acontecido com ele, louvado seja Deus. E nesta noite, meu querido, minha querida, o Senhor, Ele nos traz neste lugar, louvado seja Deus, Ele nos traz nesta casa, nesta noite, para nos aleitar, louvado seja Deus. Querido e querida, não seja como os saduceus, louvado seja o nome do Senhor, que não examinaram as Escrituras, que estavam errando, louvado seja Deus, porque não as viam examinar a Escritura, mas seja louvado seja Deus, como Paulo, que quando aconteceu algo diferente, que quando aconteceu algo que saiu daquilo que ele conhecia, ele começou a buscar o Senhor, ele começou a querer entender o que estava acontecendo com ele, louvado seja Deus. Então nesta noite, meu querido e minha querida, louvado seja Deus, busque ao Senhor para entender, louvado seja Deus, o que tem acontecido no mundo espiritual. Não seja como os saduceus, louvado seja Deus, que erraram, que estavam errando com Jesus, porque não examinaram a Escritura e estavam fazendo aquela questão com o Senhor, perguntando quem iria casar com aquela mulher nos altos céus, louvado seja Deus, depois da ressurreição. Mas nesta noite, louvado seja Deus, que você venha ser como Paulo, venha buscar diligentemente, venha buscar, louvado seja Deus, ali em seu quarto, em sua casa, em seu íntimo, venha buscar o Senhor para entender, louvado seja Deus, o que está acontecendo, o que está se passando, louvado seja Deus, na sua vida, nos teus caminhos, porque sabemos aqui, louvado seja Deus, que Paulo ali, ele começa a buscar, ele começa a clamar, e ali o profeta vai até ele, impondo-lhe as mãos sobre a cabeça, louvado seja Deus, orando por ele, cai dos olhos de Paulo como se fossem umas escamas, e ele começa a enxergar novamente. E ali, se começarmos a ler a palavra do Senhor, Paulo, ele continua a buscar, ele continua, louvado seja Deus, a querer entender os caminhos do Senhor Jesus. Paulo, ele continua, louvado seja Deus, a querer entender o poder do Senhor Jesus, ele continua a querer entender os caminhos do Senhor Jesus sobre a vida dele, e ali ele busca, ele clama, ele intercede, ele não é bem recebido no meio dos irmãos de Jerusalém, então ele vai para o deserto, louvado seja Deus, e ali ele continua buscando. Que eu quero dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã, com esta palavra, louvado seja Deus, não pare de buscar, não pare, louvado seja Deus, de adorar, não pare de querer entender os mistérios do Senhor para a sua vida, não pare de querer, não pare, louvado seja Deus, de querer entender o que o Senhor tem para a sua vida, porque no momento certo, no momento oportuno, louvado seja Deus, o Senhor vai abrir os teus olhos,
e você vai entender aquilo, louvado seja Deus, que o Senhor Ele tem para a sua vida, louvado seja Deus. E aqui a palavra, de qual hora lemos, ela nos diz: porque na ressurreição nem casam-se, nem se dão em casamento, louvado seja Deus, mas serão como os anjos no céu, louvado seja o nome do Senhor. Os saduceus tentaram pegar o Senhor Jesus com aquela palavra, tentaram fazer ele entrar em contradição, louvado seja Deus. Tentaram, louvado seja Deus, colocar uma pedra de tropeço no caminho de Jesus, fazendo ele errar em suas palavras, louvado seja o nome do Senhor. E ali, Jesus, sabendo o que estava acontecendo, ele ensina aqueles homens, ele fala para aqueles homens o que deveria acontecer após a ressurreição. E ali aqueles homens, louvado seja Deus, ficam sem palavra. Aqueles homens não têm o que fazer com Jesus, porque não acharam nada contra Jesus, porque não acharam nada, louvado seja Deus, que testificasse contra Jesus, louvado seja Deus. E nesta noite, louvado seja Deus, não é diferente na minha e na sua vida. Por onde quer que nós passamos, louvado seja Deus, aonde quer que colocamos o nosso pé, aonde quer que subimos, louvado seja Deus, em um altar, tem alguém, louvado seja Deus, nos observando, tem alguém tentando, louvado seja Deus, colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho, louvado seja Deus. Só que nesta noite, meu querido e minha querida, o Senhor nos trouxe esta palavra para nos alertar, louvado seja Deus. Ele nos trouxe nesta noite este ensinamento, louvado seja Deus, para nós não tentarmos, louvado seja Deus, contra a vida do irmão, para nós não tentarmos contra a vida da irmã, mas para que nós venhamos, louvado seja Deus, examinar as Escrituras, para que nós venhamos, louvado seja Deus, colocar o nosso coração diante da palavra dele, porque no momento certo, no momento oportuno, os nossos olhos espirituais serão abertos e o seu querer e a sua vontade em nossa vida será revelada em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E aqui no versículo que lemos, louvado seja Deus, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, louvado seja Deus. Estamos reunidos nesta casa, louvado seja Deus. Estamos abrindo o nosso coração para que o Senhor venha entrar nesta noite. Aleluia, Jesus. Estamos, louvados seja Deus, com a nossa mente atenta a este culto nesta noite. Estamos com o nosso coração, louvado seja Deus, queimando diante da presença do Senhor. Eu acredito que todos estão desta maneira. Então, nesta noite, louvado seja Deus, o Senhor envia esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, para nos dizer: louvado seja Deus, examine as minhas Escrituras, examine, louvado seja Deus, a minha palavra, examine, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, a minha presença, porque eu quero, louvado seja Deus, falar contigo.
porque eu quero, louvado seja o nome do Senhor, me apresentar a Ti, porque eu quero, louvado seja Deus, que você esteja vivo em todos os cultos, porque eu quero, louvado seja Deus, que a chama do Espírito Santo esteja acesa no seu coração, para que num culto como esse, louvado seja o nome do Senhor, a chama que está acesa em ti venha acender o irmão que está do seu lado, venha acender a irmã que está do seu lado, venha, louvado seja Deus, aquecer o coração da irmã, aquecer o coração da irmã neste lugar. Eu quero, louvado seja Deus, que você esteja atento, que você esteja atento às minhas escrituras, porque eu quero, louvado seja Deus, trazer vida para ti, porque eu quero trazer, louvado seja Deus, fortaleza diante do meu Espírito Santo para a sua vida, porque como eu disse nesta noite, eu sou Deus de vivo e não de mortos. Sabemos, louvado seja Deus, que Ezequiel estava naquele vale de ossos secos, e ele não sabia o que fazer, ele não sabia porque ele tinha sido levado naquele vale, louvado seja Deus. Só que ali o Senhor começa a instruir Ezequiel, louvado seja Deus. O Senhor começa a dizer para Ezequiel as palavras que ele devia falar para aquele vale, e ali sabemos, louvado seja Deus, que aquele vale, ele começa, louvado seja Deus, a ficar diferente. Sabemos que aquele vale começa a ter esqueletos, começa a ter, louvado seja Deus, músculos, começa a ter pele, louvado seja Deus, e de repente vinha um exército, louvado seja Deus. E o Senhor diz nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, eu sou Deus de vida, louvado seja Deus. Eu quero trazer vida, louvado seja Deus. Eu quero trazer alegria, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer bênção, eu quero trazer vitória. Mas para isso você precisa acreditar. Para isso você precisa ouvir a minha voz, como Ezequiel ouviu naquele vale. Para isso você precisa dar atenção às minhas palavras. Para isso, louvado seja Deus, você precisa dar lugar à minha presença, para que eu venha trazer vida. Louvado seja Deus. E nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor traz esta palavra ao meu e ao seu coração, para que nós venhamos examinar mais as Escrituras, para que nós não venhamos errar, louvado seja Deus, diante da presença dEle, para que nós não venhamos, louvado seja Deus, fazer como os saduceus e colocar, louvado seja Deus, o Senhor na parede, e querer ali, louvado seja Deus, tirar informações erradas. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer, louvado seja Deus, trazer vida nesta noite. O Senhor quer trazer vida, louvado seja Deus, para esta igreja nesta noite. O Senhor quer trazer, louvado seja Deus, vida para cada irmão, para cada irmã nesta noite. O Senhor quer trazer, louvado seja Deus, algo novo. O Senhor quer trazer sorriso. O Senhor quer trazer, louvado seja Deus, uma bênção maravilhosa, na qual todos que olharem, louvado seja Deus, eles vão dizer: verdadeiramente foi o Senhor quem abençoou ele, verdadeiramente foi o Senhor quem abençoou ela. Mas para isso ele diz nesta noite: dá lugar ao meu Espírito Santo, dá ouvido à minha palavra, dá ouvido, louvado seja Deus, ao que eu tenho te dito.
Dá ouvido, louvado seja Deus, ao que eu tenho te falado, louvado seja Deus, porque eu quero fazer algo novo, porque eu quero fazer algo diferente, porque eu quero fazer, louvado seja Deus, algo sobrenatural sobre a sua vida. E ali sabemos, lendo a palavra, que todos que estavam ali e ouviram este ensinamento de Jesus, eles se maravilharam da palavra do Senhor, eles se maravilharam daquela resposta, eles se maravilharam, louvado seja Deus, de ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha acabado de ensinar naquele lugar. Ei, querido, querida, nesta noite, louvado seja Deus, o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer te ensinar nesta noite, que não é pelas suas forças, louvado seja Deus, que não é pelas suas mãos, mas que é pela presença dEle, que é pela palavra dEle, louvado seja Deus. Eu sei que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, verdadeiramente, louvado seja Deus, mas nós sabemos que aqueles que eram pecadores, que aqueles que eram falhos, que aqueles, louvado seja Deus, que ali vacilaram na sua caminhada, o Senhor Jesus, Ele estendeu as mãos, Ele deu uma oportunidade. Pedro, louvado seja Deus, andava com Jesus, Pedro, ele caminhava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas na primeira oportunidade, Pedro virou as costas para Jesus. Pedro, louvado seja Deus, não quis mais seguir Jesus, deixou tudo de lado, achando que tudo havia acabado. Querido, querida, não acabou, louvado seja Deus, não é um fim, louvado seja Deus, mas é ali, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos apertando, para que nós venhamos aprender, louvado seja Deus, algo. É o Senhor nos afunilando, para que nós venhamos, louvado seja Deus, entregar tudo a Ele, para que nós venhamos, louvado seja Deus, dizer: Senhor, eu tentei com os meus braços, eu tentei com a minha força, mas eu não consegui. Então que nesta noite, meu querido e minha querida, você venha receber esta palavra, louvado seja Deus, examine as Escrituras, louvado seja Deus, não erre, não peque, como aqueles que estão escritos na Escritura, porque sabemos, louvado seja Deus, e que foi pregado ontem nesta casa, que Davi, ele teve a oportunidade de se arrepender durante um ano. Durante um ano, Davi, ele conviveu com aquele pecado, ele conviveu com aquilo em sua mente, só que ele não se arrependeu, louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Davi peca, que Davi erra, só que o Senhor poupa a vida de Davi, louvado seja Deus. Querido, querida, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas se dermos lugar à presença do Senhor, Ele nos usa para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Ele nos usa, louvado seja Deus, para ser bênção na vida de outras pessoas. E é isso que Ele quer fazer nesta casa, é isso que Ele quer fazer com esta igreja. E se você está aqui nesta noite, esta palavra é para você. Examine as Escrituras, louvado seja Deus, busque ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele quer dar vida, porque Ele é Deus de vivos e não de mortos, e através da sua vida, através do seu ministério, muitos
vão se maravilhar, muitos vão se alegrar, muitos vão dizer: verdadeiramente o Senhor é com ele, verdadeiramente o Senhor é com ela. Louvado seja Deus. Nesta noite, meu irmão, fique com esta palavra, fique com este ensinamento do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele se faz presente na casa, porque o Senhor, louvado seja Deus, Ele fala conosco nesta noite. E você, crente, você, louvado seja Deus, que caminha com Ele, que caminha, louvado seja Deus, para agradar a Ele, entendeu esta palavra nesta noite? Entendeu, louvado seja Deus, que o querer, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável para as nossas vidas nesta noite. Então fique com esta palavra e saia daqui desta noite em posse da bênção, em posse da vitória, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Amém.